queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, muito boa noite para todos nós. Boa noite. Que estejamos na paz do Mestre Jesus, nos enternecendo com a boa nova nesses breves momentos, que saiamos daqui revigorados, fortalecidos, a fim de, com o exemplo do nosso Mestre, vencermos os nossos desafios, auxiliando nossos irmãos e irmãs também nesta caminhada. O título da palestra que me prepararam é Paulo de Tarso, Amicus Domini. Então vamos fazer uma recordação, antes de entrar no tema específico de Paulo de Tarso, do Evangelho de João, capítulo 4, tem 42 versículos. É o capítulo mais extenso, do diálogo mais extenso que Jesus teve nos Evangelhos. Nós vamos só tratar de uma parte pequena. Jesus não batizava, os seus discípulos o batizavam. E o batismo significava uma conversão. Então, logo no início dos 3 anos dessa missão da Boa Nova, que Jesus veio nos trazer, logo no princípio, os discípulos já estavam batizando muitos, estavam se convertendo aos ensinamentos do nosso Mestre. E isso incomodava daí os fariseus, ele estava na Judéia. Então ele decidiu partir para a Galileia. Partir para a Galileia, e ao invés de ir costeando ali o Rio Jordão, ele decidiu ir atravessando a Samaria, que era montanhosa, era difícil de passar por ali. Mas Jesus decidiu ir por ali. E até chegou então em Samaria, numa cidade, na proximidade de uma cidade chamada Sicar, onde tinha uma fonte, que foi uma fonte criada, construída por Jacó, e abastecia de água aquele povo ao redor. Então o povo ia lá, um pouquinho afastado da cidade, essa fonte, as pessoas iam ali a pé e pegavam a água. Os discípulos foram comprar alimento e Jesus foi até a ponte. Era a 6ª hora, que equivale ao nosso meio-dia. Poucas pessoas saíram nesse horário. Imagina o sol desse horário, E estava lá a mulher samaritana. Jesus sentado na fonte, a mulher vem com um cântaro para pegar a água e Jesus diz para ela assim, dá-me de beber. É claro que Jesus não estava ali a pedir água. Ele queria beber dos sentimentos, da intimidade da alma daquela mulher, que ficou impressionada com Jesus dizendo isso, dá-me de beber, por quê? Naquela cultura israelita, dos hebreus, um homem não podia se dirigir a uma mulher assim, em reservado, sozinho. Era um ato indecoroso, ainda mais um judeu falando com uma samaritana. Que os samaritanos eram, entre aspas, assim, malditos, mal falados, mal compreendidos pelos judeus, por terem se misturado, digamos assim, com assírios, que dominaram aquele território. Então eles não eram mais um sangue puro, conforme a visão dos judeus. E a mulher disse para Jesus, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela interrogou ele, tipo assim, que atrevimento me pedir isso. E aí Jesus disse, se conhecesses o dom de Deus, e aquele a quem que diz dá-me de beber, tu é que pedirias água viva. Ficou pensando, nossa, achou Jesus bem atrevido, não? Quer dizer, se conhecesse o dom de Deus e quem te diz dá-me de beber, tu é que pediria água viva.
E ela perguntou para Jesus: o senhor não tem vasilha, não tem cântaro? O poço é profundo. De onde vem essa água viva? Olha que ela era inteligente, porque ela se ateve à questão da água viva. Porque ele pediu água de beber do poço. E ele diz: ó, tu me pedirias água viva. O senhor não tem cântaro, não tem vasilha, não tem corda. Esse fundo é poço. De onde é que o senhor vai tirar essa água? Por acaso o senhor acha que é maior do que Jacó, que construiu esse poço aqui para nós? Né? Que dá água para todos nós, para os nossos filhos, para o nosso rebanho? Aí Jesus responde: todo aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher não entendeu nada, né? Deve ter ficado confusa. Mas ela pensou assim: poxa, ele está dizendo que a pessoa que beber a água que ele dá, a pessoa se torna fonte e não tem mais sede. E o que ela disse então? Que ela queria: Senhor, dá-me essa água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar a água. É só até esse trecho que nós vamos seguir dentro desse 4º capítulo do Evangelho de João. Muitas pessoas pensam, ainda têm um entendimento, tal qual a mulher samaritana: ah, então me dá essa água e pronto, resolveu o meu problema. E muitos ficam esperando dos céus a solução dos seus problemas, considerando às vezes que basta se dizer cristão para receber as dádivas, sem ter alcançado ainda o mérito para isso. Só que a profundidade do que Jesus disse para a mulher samaritana é tão grande que até hoje a maioria de nós não somente não entendeu, como não pratica. A palavra fonte vem do grego, quando se diz peguê. A palavra peguê significa fonte, mas ela também significa nascente. E Jesus disse: a água que eu der te tornará fonte. Ou seja, ele é a nascente. E todos nós devemos ser os poços, tendo ele como nascente. O rio Amazonas, para a gente ter uma ideia da questão de nascente, o rio Amazonas, ele tem a nascente dele na Cordilheira dos Andes, que fica no Peru, a 5.105 quilômetros de altura. Toda a água do Amazonas, ela se origina ali. E dali, ela em filetezinhos de gelo que vão derretendo ali o ano inteiro, vão se juntando aqueles filetes com outras águas, e aquilo ali tudo faz o rio Amazonas, que percorre 7.000 quilômetros até ir ao Atlântico. A nascente nunca seca. O poço pode secar. Por isso que nós, como poço cheio de necessidades, toda hora que nós temos, buscando a satisfação nas coisas do mundo, nas coisas mundanas, nós estamos sempre com sede, sempre sedentos. Porque é onde nós buscamos, qual é a nascente que nós buscamos para nos satisfazermos? Basta que tenhamos a satisfação do corpo físico, o bem-estar, achamos que já estamos bem. Tem uns que acham que até já estão prontos, já fizeram tudo na reencarnação. Ah, estou aposentado, tenho comida, tenho roupa, tenho conforto, meus filhos estão grandes, cumpri a minha missão. E aí vem os desgostos, as aflições e a grande decepção quando desencarna. Porque a pessoa anulou aqueles anos da vida importantíssimos, onde adquiriu uma sabedoria,
E poderia essa pessoa ser poço para outros beberem. Que é essa a proposta de Jesus. Que eu seja a nascente e nós sejamos nele. Ao ponto de não termos mais sede. É isso que Jesus disse para ela. Dá-me de beber, quer dizer, me diz do que tu tens para me oferecer. Onde é que tu tens buscado a satisfação? E quais são as tuas dores, as tuas mazelas? Aqui no caso ela tinha tido vários maridos, e esse que estava com ela não era considerado um marido, que não vamos adentrar. Então essa era uma das angústias, das tristezas, essa insatisfação afetiva, emocional que ela tinha. Mas Jesus encontrou esta samaritana não foi à toa. Porque Jesus, com seus espíritos angelicais, organizam para que as coisas aconteçam, para que ela fosse intuída a estar lá naquela hora, porque ela tinha uma compreensão já a respeito do Messias. Já ouvira falar do Messias, e depois Jesus se revela para ela como o Messias. Porque ele fala de coisas profundas, embora ela não tenha dado de beber totalmente. Jesus começa a questionar a mulher samaritana e ela começa a revelar a sua vida, a sua intimidade, e ele vai falando de coisas que só o Messias poderia saber, um profeta. Ao ponto que depois ela vai até a cidade e fala: eu encontrei um homem que me fez revelações, será ele o Messias? E olha só, aquele povo convida, vai até Jesus, conversa com ele, gosta de Jesus, o acolhe e pede para ele ficar com eles. Ele fica 2 dias. Foi preciso 2 dias na Samaria para que se formasse lá uma igreja já inicial. Talvez a primeira igreja que se formou, porque muitos ali já se converteram convivendo com Jesus 2 dias. 2 dias. Não é à toa que Jesus usou o exemplo do bom samaritano. Não é? Jesus já tinha experiência, vivência com os samaritanos quando fez essa parábola. Então, a proposta de Jesus é que ele seja a nascente e nós a fonte. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós permitamos, abrindo mão de nós mesmos. E por vezes nós temos a ideia que abrir mão de nós mesmos é algo muito ruim. Vinha com a minha esposa para a palestra e dizendo para ela que muitos acham que não é possível se tornar um Paulo de Tarso na conversão, nas ações, vencendo a si mesmo. Mas isso acontece, em verdade, é porque nós não queremos ser santos. Eu quero melhorar, mas ser santo, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, isso vai ser muito difícil. E é o oposto, porque no desapego nós vamos reconhecendo o Deus que nós somos. Não só Deus em nós, como o Deus que nós somos na proposta de co-criadores, de sermos nós o poço, para que a gente não sinta a sede, tal qual nós temos ali no Salmo de Davi, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução do grego, diz: o Senhor é meu pastor e com ele não sinto falta de nada, ou seja, eu me tornei poço. Então, quer dizer, pode não ter comida, pode estar muito frio, pode estar muito quente, pode ter sede, pode ter decepções com o mundo, mas eu não sinto falta de nada na companhia do meu pastor. E ele está sempre conosco. Nós é que nos afastamos. Para ele todos são amigos, embora muitos o tenham como inimigo, mas ele é amigo de todos, ao ponto que ele morreu por todos, deixando para nós o mandamento de amarmos os inimigos. E aí a nossa proposta é de sermos fonte, onde quer que estejamos.
E Paulo de Tarso, mesmo sem conhecer essa passagem, ele se tornou fonte, assim como todos esses espíritos magníficos que nos inspiram, que nos servem de exemplo, que nos sensibilizam, e cada um de nós se sente mais próximo de algum espírito na intimidade, no sentimento, por conta daquilo que esse espírito faz vibrar em nós e que está adormecido. Quando a pessoa diz assim, eu gosto muito de Joana, é porque eu tenho muito de Joana. Eu adoro Paulo. Eu vejo histórias de Paulo, eu choro. É porque em mim vibra a essência de Paulo. Todos eles são fontes de Jesus e nenhum deles perdeu a sua identidade. Abrir mão de si mesmo não é perder a sua identidade, porque os espíritos, inclusive, se apresentam com a identidade psíquica, psicológica da qual eles se identificam. Joana de Ângeles precisaria vir como freira? Francisco de Assis, nas roupas simplíssimas e de sandália, para se apresentar para nós? Ou outros espíritos tantos que nós conhecemos, que têm o Bezerra de Menezes, ou que têm uma indumentária, têm uma apresentação. Por quê? Porque eles não precisam perder a identidade, a maneira como eles se identificam psicologicamente, como eles se sentem bem. Nenhum deles mudou a fisionomia para ficar parecido com Jesus. Eu não conheço. Se tiverem, me contem. Provavelmente é um espírito perverso, tentando se fazer passar por Jesus. Ou, às vezes, um bom espírito, que eles também fazem isso. Eles assumem uma outra aparência, às vezes, para sensibilizar aqueles, né, que precisam do amor, do carinho, do esclarecimento. Então, para que isso seja possível, é necessário nos plenificarmos com esta água viva, bebermos desta água viva, buscando Jesus em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos. Paulo de Tarso firmou esse compromisso com Jesus quando ele disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Ali já não seria mais ele, seria o Cristo que viveria nele, não ele que viveria mais naquele corpo a se expressar. O corpo seria simplesmente um instrumento. E nos recordamos muito de Paulo, com atrocidades que nós vemos que os judeus praticavam, em especial os fariseus, aqueles que julgavam, né, e que aplicavam o rigor da lei mosaica. Mas nos esquecemos que a essência de Paulo é o amor, e ele morreu em nome de muitos, exemplificando a presença de Jesus. Mas Paulo não somente ensinou a perdoar dando exemplo, ele ensinou como promover o perdão, que também é o nosso dever. Promovermos a paz entre os outros, reconciliarmos. Estudando com profundidade Paulo de Tarso, nós verificamos que para Paulo tudo gerava em torno da reconciliação. Ele colocou assim na segunda carta aos Coríntios: o único Deus que estava reconciliando o mundo no Messias confiou-me a mensagem da reconciliação. Então ele reconheceu em si a autoridade de Cristo, porque ele se conectou com a nascente para que ele fosse poço, tal qual os espíritos que compõem o Espírito de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam o nome deles lá em instruções, mas é como se eles estivessem assinando em nome de Jesus. E Jesus assina embaixo que a palavra dos espíritos ali representa a sua palavra, ou seja, nascente e poço são um só, é a mesma água límpida da vida, a água viva, a água que sustenta, a água que nos dá uma fé, uma paciência, uma resignação, a obediência, o consentimento da razão, o consentimento do coração.
em qualquer situação, porque nós sabemos que nós estamos no momento certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo para aquele que é o mais certo de todos e que deve e precisa e conta com a nossa expressão. Porque Paulo de Tarso assim entendia que Jesus promovia a reconciliação de todas as nações em Deus. Como Jesus foi para a cruz e deixou os ensinamentos para nós, a Boa Nova, cabia a ele, como a todos nós que nos dizemos cristãos, porque ser cristão é fazer isso, senão não é cristão, senão está negando Jesus. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu estou negando Jesus. E qual é a nossa proposta de cristãos? A nossa missão, entre aspas. Que as pessoas conheçam Jesus através de nós. Que as pessoas experimentem o esclarecimento, o consolo, a paz, o amor, a tolerância, o perdão. E o perdão é um dos exemplos mais altos do amor. Quem ama, perdoa. Quem diz que ama e casa, por exemplo, já leva em consideração que passará uma vida a perdoar, contando que será perdoado. Interceder pelo outro, auxiliando, promovendo a reconciliação, é agir como amicus domini. Amicus é amigo, amigável. Domini é Senhor. Se eu chego para o Dan e chamo ele de Senhor, não significa que eu estou dizendo para ele ser o meu Senhor, mas significa essa forma de tratamento, que eu tenho respeito, que eu reconheço uma autoridade nele, que ele está assumindo um papel de responsabilidade, e isso deve ser considerado. A idade talvez também gera esse tipo de forma, né, de tratamento. Senhor. Às vezes as pessoas dizem, não, Senhor está no céu. Senhor é uma forma de tratamento. Agora, meu Senhor é diferente. Porque se eu digo meu Senhor, é porque dele eu sou servo. E não é o caso. Então, aqui, neste amicus domini, Senhor amigável, aquele que está numa posição de autoridade, ajuda aquele que está sendo julgado e que cometeu um erro. Não é para tirar o erro daquele que errou, mas é para promover a reconciliação. E nós fazemos isso. Nós promovemos a reconciliação dos outros, que é o nosso dever, fazermos isso. Uma mãe não faz assim, em benefício do filho, quando o pai é muito severo. Ela ali está sendo, amicus domini. Ela tem uma autoridade junto com o seu marido e ele vai lhe ouvir. Então, o que se faz? Aquilo que está escrito no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho. É nosso dever atenuar o mal que um outro fez, acentuando, destacando o bem que aquele também fez. Ou seja, olha, ele errou. Mas pondera, analisa a situação, analisa a idade do teu filho, né? O estágio consciencial daquele que erra, ou que está sofrendo, ou que haverá um momento em que ele irá despertar. Não vamos tirar a oportunidade da reconciliação para que juntos cresçamos. Esse é um espírito da fraternidade. Ao invés de ficarmos nos perseguindo uns com os outros por conta das diferenças que existem, que valorizemos a diversidade, exaltando a diferença, que não seja maléfica a quem é diferente ou quem pratica alguma diferença com relação aos outros, mas valorizemos essa diversidade, porque ela é necessária para o nosso crescimento, promovendo a união na fraternidade, onde todos somos irmãos. Então, Paulo de Tarso, ele agia muito assim. Porque para Paulo de Tarso, o que importava era a reconciliação. Na prece de Francisco de Assis não tem isso? Quando ele diz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz? Onde houver ódio,
que eu seja amicus domini, e leve amor. Os dois estão se odiando, vou lá, vou aproximar, vou mostrar o valor, a virtude daquele que é odiado para aquele que odeia. Onde houver ofensa, que eu seja amicus domini, promovendo o perdão entre os dois. Onde houver discórdia, que eu seja amicus domini, leve a união. Olha quanta tarefa que nós temos neste mundo. Quanta tarefa que nós temos, a responsabilidade uns para com os outros nesse sentido. De levarmos a tolerância, a paz, porque bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí então vem uma carta de Paulo, que ele escreve para um amigo, que conheceu o Cristo, a Boa Nova, através de Paulo. E nós temos aqui nesta carta de Paulo 3 personagens. Paulo de Tarso, né? O amigo Filemon e o escravo Onésimo. Os escravos naquela época, muitas vezes, eles recebiam o nome daquilo que eles realizavam, das suas tarefas, do serviço que realizavam. Onésimo significava útil. Então, digamos que um escravo fazia atividade de carpinteiro, receberia esse nome. Faziam muito assim. E esse Onésimo, o que acontece? Ele fugiu, ele era escravo e ele fugiu de Filemon. E nesta época aqui, um escravo que fugia, uma das penalidades, das penas, era ir para a cruz. A crucificação era uma das piores maneiras de morrer. A pessoa às vezes levava 3, 4 dias para morrendo na cruz, em sofrimento, em agonia, em dor. Era motivo assim de quem fizesse balbúrdia, agitação pública, motins, promovesse motins, não pagasse impostos, por exemplo, era crucificado. Mas olha só a carta, eu vou ler a carta para que a gente, assim, essa leitura aqui é necessária e para a gente veja assim como é, que artifícios essa mentalidade de Paulo, como que ele fazia para, vamos dizer assim, convencer sem obrigar os outros a praticarem o bem. Então ele fala, como seu irmão em Cristo, na carta dele para Filemon, como seu irmão em Cristo, sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Olha a autoridade aí do Domini. Eu tenho autoridade de exigir, eu tenho direito. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Eu respeito o teu livre-arbítrio, mas poderia, assim, te exigir. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo e agora também prisioneiro por causa dele. Ele escreveu isso aqui quando ele estava na cadeia. Então ele reconhece que ele é fonte. E a decisão foi dele, que nem a decisão nossa. Não é Jesus que vem e diz assim, olha, tu é representante de Cristo a partir de agora. Não, é eu que tenho que decidir. Eu que tenho que perguntar, que nem Paulo diz, Senhor, o que queres que eu faça agora? Senhor, eu gostaria de fazer isso. Mas o que queres que eu faça? Aí nós seremos fonte. Aí ele coloca, portanto eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Imagina, olha só como é que ele envolve. Porque alguém pode chegar para nós falando muito mal de alguém. E a gente pode dizer assim, poxa, mas eu tenho ele como um amigo. Eu tenho uma gratidão por esta pessoa, porque numa época da vida ela fez isso. Eu sei que ela já fez algo de bom e descreve. Então, em favor disso, pondera. Se ele fez um bem para mim, por favor, faça o bem para ele. É uma maneira, tu perdoar ele, é uma maneira de retribuir o bem que eu te fiz. Fica difícil de negar, né? Fica difícil de negar. Eu achei muito interessante essa carta, porque nos abastece de recursos para nós atuarmos fraternalmente uns pelos outros. E diz assim, antes ele era inútil, o Onésimo, o nome era Onésimo útil.
mas ele era inútil. Ele está dizendo que ele era inútil, o jogo de palavras, para você, mas agora é útil para você e para mim. Por quê? Porque agora ele é um irmão em Cristo. Mudou a relação, ele era escravo, mas agora não é só um escravo, agora ele é um cristão. E nós não somos todos nós filhos de Deus? Como é que nós fazemos as distinções entre uns e os outros? Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, ou seja, obrigar o Onésimo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Olha só o que ele está dizendo aqui, no nosso entendimento. Que ele gostaria de obrigar o Onésimo a ficar ali, porque ele está ajudando ele. Mas ele não vai fazer isso, porque ele sabe que o Onésimo tem que ir lá se desculpar, ele tem que voltar, ele infringiu a lei. Então ele tem que voltar lá. Mas ele gostaria que ele ficasse ali com ele, tá? A fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Ou seja, tu não pode estar comigo, que eu gostaria que tu estivesse comigo também. Mas já que tu não pode estar comigo, deixa ele ficar comigo no teu lugar. Olha só como ele vai envolvendo o Fílemon, mudando aquele estereótipo de escravo, de subordinado, de ser inferior, para uma escala de irmão necessário. Agora sim, Onésimo, em nome de Deus. Deveríamos todos nós sermos onésimos, nesse sentido, úteis. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o amor que eu estou lhe pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre escolha. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, para que você o tenha de volta para sempre. Pois agora, ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. E para você, ele é mais querido ainda. Imagina, que filho não podia estar com raiva dele, né? Pô, me abandonou, escravo, ingrato, fujão. E pode ter mandado perseguir o escravo. Eles perseguiam o escravo, traziam o escravo só para que ele fosse morto, fosse punido, era comum isso. Mas aí ele diz, não, ele é mais querido agora ainda, porque não é um escravo só, ele é um irmão, ele é nosso irmão. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, olha o termo de Paulo de Tarso, se me considera seu companheiro de trabalho, receba o Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Ele não dá chance para o Onésimo ficar bravo para o Fílemon ficar bravo com o Onésimo. Imaginemos nós quantas pessoas a gente pode auxiliar. Olha, aquela pessoa que tu não gosta me fez um bem. Eu amo ele e ele é nosso irmão em Cristo. Então ele vai voltar lá, ele vai falar contigo, essa pessoa. Porque ela errou contigo. E eu estou recomendando que ela vá falar contigo. Mas quando tu veres ele, receba como se estivesse me recebendo. Olha, depois desta carta aqui fica difícil nós não atuarmos pela reconciliação, que nós não sejamos amicus domini. Se ele lhe deu algum prejuízo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Aqui com minha própria mão escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. A genialidade de Paulo para promover o amor é impressionante. Porque ele não está somente reconciliando, ele está promovendo o amor. E o perdão, na essência, é o amor. Porque perdão é a palavra perdonare. Per é tudo. Donare é doação. Toda doação. O que pode ser mais doação do que o amor? Não tem. Então é um amor, um perdão que vira amor, que se realiza como amor que Paulo promove. É claro que não preciso fazer com que você se lembre que você me deve sua própria vida. Por quê? Porque antes de Cristo, de conhecermos Cristo,
todos nós estávamos mortos. Não é assim? Numa ilusão, na escuridão, sem uma luz, sem um caminho, sem um destino, sem um propósito. E Jesus, Ele é a boa nova e mostra aonde que nós vamos chegar. Nos dando a vida física e nos dando a vida espiritual, o nosso propósito maior. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isto, estou certo de que você vai fazer o que estou lhe pedindo, e sei que você fará ainda mais. Fará o que mais? O amor que sabe. Só o amor sabe do que nós somos capazes a mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir aí outra vez. Maravilhosa essa carta de Paulo. Eu tenho certeza que vocês adoraram também. Porque ela, mais uma vez, mais uma mensagem cristã, e nesse caso, trazida por Paulo, que permitiu que Jesus fosse nele. Mais uma vez conseguimos nos encontrarmos conosco mesmo, na nossa intimidade. Quantas propostas nos são colocadas pelo Cristo quando nós decidimos sermos o poço da água viva. E aí a mensagem final fica, que também é de Paulo, que está em Romanos 14 e 15. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé. Quando fala na fé, fala na fidelidade. Aceitemos-nos uns aos outros. Quando nós vemos alguém que é fraco na fidelidade a Deus, que não cumpre a lei, que aceitemos, sem criticar as opiniões dessas pessoas, pois que Deus os aceitou. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Mensagem maravilhosa que Paulo nos deixa, que faz parte isso de um material complementar aos estudos do nosso curso na Educandária de Paulo de Tarso, que nós fazemos no segundo sábado de cada mês, que todos estão convidados, quem não frequenta, sempre digo, tragam seus amigos, em especial seus adversários, porque nesse ambiente de Paulo, nossa proposta é de sermos definitivamente um poço, reconciliando todos os povos, todas as nações, todos os irmãos reencarnados e desencarnados em Deus, exemplificando com o nosso esforço o amor que Jesus Cristo deposita em todos nós. Obrigado pela atenção. Tenhamos nós a força moral, emocional, o ânimo para vencermos os nossos desafios e que sejamos nós amigos domini. Muito obrigado.